Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios, e nesta obra nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode ser intitulada Assistência ao Próximo. Deus nos concede a sua graça para que nós possamos viver em paz e em harmonia com Ele, conosco mesmos e com os irmãos. Pois bem, hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 3, versículo 32, que diz assim para nós: Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está a sua intimidade. Esta palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de alegria para todos nós. Se nós buscarmos viver de acordo com a vontade de Deus, se nós nos abrirmos para a graça, em primeiro lugar isso, Deus nos ama, Deus nos concede sua graça. Se nós nos abrirmos para a graça, nós chegaremos a essa certeza do amor de Deus, iremos viver de acordo com esta certeza, nós nos abriremos à experiência deste amor. Se nós nos abrirmos a esta graça, nós viveremos a retidão. É, em primeiro lugar, sendo tocados pelo Senhor, sabendo-se amados pelo Senhor, que nós correspondemos à sua vontade. E deste modo, não só iremos viver como retos, mas mais do que isso, o Senhor Deus mostrará o seu amor, a sua graça para nós. O Senhor Deus se revelará para nós. De fato, o Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, que é uma constituição dogmática que fala sobre a revelação divina, essa iniciativa de Deus de encontrar-se com o homem, de dar-se a conhecer ao homem, de manifestar o seu projeto ao homem. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, fala o seguinte, no número 2 da Dei Verbum: Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Este é o grande projeto de Deus, este é a manifestação da sua vontade para nós. Na riqueza do seu amor, Deus fala aos homens como amigos. Aqui nós temos referência às passagens bíblicas. No livro do Êxodo, por exemplo, quando fala que Deus se entretém com Moisés e fala a Moisés como um amigo fala com um amigo face a face. Êxodo 33, 11. E João 15, 14 a 15, em que Jesus fala: já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer que recebi de meu Pai. Então, na riqueza do seu amor, Deus fala aos homens como amigos. E convive com eles, convive com os homens para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Esta amizade de Deus conosco, no fundo, consiste em nos convidar e admitir na comunhão com Ele.
Deus quer fazer comunhão conosco, quer que nós tenhamos uma só vida com Ele, uma amizade verdadeira com Ele, uma vida onde só existe, vidas onde só existe um projeto, o projeto de Deus. A minha vida é comunhão com Deus quando eu abraço o projeto de Deus. Deus, Ele dá a sua intimidade está com os retos. Eu me recordo de uma passagem lá no livro do Gênesis, falando da relação de Deus com Abraão, a passagem tem duas passagens muito lindas. Lá no capítulo 17, quando Deus faz a promessa a Abraão de uma descendência e realiza, também sela com Abraão uma aliança, o capítulo 17, os versículos 1º e 2º diz assim, olha o que eles dizem. Abrão, até aqui ainda não tinha mudado o nome, vai ser exatamente nesse capítulo que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Qual é a ordem de Deus para Abraão? Até aqui Abrão. Qual a ordem de Deus para ele? Anda na minha presença e ser íntegro. Ou seja, ser meu amigo e ser reto. Porque, na verdade, as duas coisas, as duas realidades são uma só. São sinônimas. Ser reto é ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é ser reto. Ser reto é a consequência prática, é a consequência que vem naturalmente dessa amizade com Deus, do andar na presença de Deus. Então Deus dá essa ordem. Olha a ordem, olha a sequência da fala de Deus. Anda em minha presença e ser íntegro. Não é em primeiro lugar ser íntegro e anda na minha presença. Ou seja, seja reto e consequentemente você conseguirá andar na minha presença. Porque muitas vezes nós confundimos isso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, olha, eu não vou na igreja, eu não ando na igreja, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa reta, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que faz o bem ao próximo. Religião não é sobre ser reto ou não é sobre ética ou moral. Claro que tem consequências éticas e morais. Pelo amor de Deus, não vamos confundir, não vamos achar que Deus está abrindo mão da retidão. Ao contrário, inclusive a palavra está dizendo isso. Que Deus quer que nós sejamos retos. Mas presta atenção. Religião, o religar-se com Deus, o relacionar-se com Deus, consiste exatamente nisso. Em ter intimidade com Deus e conhecer a sua vontade, viver a sua vontade. As implicações éticas e morais, elas vêm como consequência dessa relação com Deus. O que Deus quer, em primeiro lugar, é que nós sejamos seus amigos, que nós nos relacionemos com Ele, que nós sejamos íntimos dele. Eu faço questão de dizer isso até porque uma leitura superficial deste versículo 32 do capítulo 3º do livro dos Provérbios pode nos dar a entender, levar a uma interpretação no caminho inverso. Por eu ser reto, é que Deus me concede a sua intimidade. Como se eu me tornasse merecedor de ser íntimo de Deus, de conhecer os segredos de Deus, pelo fato de ser reto. E tem muita gente que está pensando assim. E tem muita gente que se relaciona com Deus desse modo. É o contrário, é o inverso. É porque eu sou íntimo de Deus, que Deus me envolve com o seu amor e com sua graça, e que Deus vai concedendo a mim a graça de me tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, que Deus vai
me transformando, vai me moldando. Não existe nenhuma transformação, nenhuma. Deus não me molda se eu não permito, se eu não me torno seu íntimo, seu amigo. Então, não se trata de algo que eu conquisto por um mérito meu, mas se trata de obra da pura gratuidade do amor divino, como diz aqui a Dei Verbum. Aprove a Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Aqui não diz aprove a Deus a partir da bondade e sabedoria do homem, a partir da retidão do homem, dar-se a si mesmo, revelar-se a si mesmo e conhecer o mistério da sua vontade. Não. É obra da pura gratuidade divina, do amor de Deus. Se você ainda não é íntegro o suficiente, se você ainda não é reto o suficiente, eu digo para você, não se desespere, apenas não desista de ser amigo de Deus. Continue buscando ser amigo do Senhor, continue buscando viver na retidão, ainda que você caia, ainda que você se depare com seus limites, mas busque essa intimidade com o Senhor, porque Deus quer conceder a sua graça e concede a sua graça aos seus amigos. No final das contas, a finalidade de tudo, de toda a revelação divina, do seu dar-se para nós, da manifestação do seu projeto para nós, a finalidade de tudo é nos levar à comunhão com Ele, é nos introduzir no seio da Santíssima Trindade, é fazer de nós seus íntimos. Tudo começa nesse desejo de Deus, nessa vontade de Deus, nesse plano de Deus. Então não desista. Talvez você olhe e veja, e inclusive até muitas vezes se frustre. Nossa, eu não sou santo, eu inclusive estou caminhando na igreja, ou não estou caminhando na igreja, e eu me deparo com as minhas limitações. Esse negócio de fazer a vontade de Deus e ser santo não é para mim. Eu sou muito falho, eu sou muito pecador. Deus está convidando você a uma intimidade profunda com Ele. E Ele mesmo concede a graça para isso. Ele mesmo eleva você ao grau de amizade, de intimidade com Ele, a fim de que nessa amizade você possa ir aprendendo a fazer a vontade dEle, aprendendo a própria vontade dEle, aprendendo a fazer a vontade dEle e tendo condições de fazer, porque não lhe falta a graça que vem dEle, do Senhor, a graça que vem do alto. É desse modo. Às vezes nós nos desesperamos porque compreendemos o inverso. Quando eu me tornar reto é que eu me tornarei santo. Quando eu me tornar reto, quando eu me tornar uma pessoa sem pecado, é que assim eu conseguirei a amizade com Deus. Deus não está colocando isso como condição. A primeira condição, sim, Deus quer que você se torne reto, é óbvio. Mas Deus, em primeiro lugar, está dizendo: anda na minha presença. É isso que Ele está dizendo. Anda na minha presença. Ser meu amigo. Em primeiro lugar, você se torna meu amigo. Em segundo lugar, você vai aprendendo a corresponder à minha vontade. Isso é possível a todos nós, porque Deus abriu a sua graça, a graça da sua amizade a todos nós, a você, a mim. Inclusive você que nesse momento está me assistindo e que talvez nem tenha uma vida de caminhada na igreja. Deus está chamando você para caminhada na igreja. Anda na minha presença. Fabiano, andar na presença de Deus precisa andar na igreja? Precisa. Precisa sim. Precisa sim inserir na comunidade dos amigos de Deus. E, Fabiano, mas as pessoas que eu vejo lá na igreja, pessoas que eu percebo que andam lá na igreja, elas podem parecer tudo, menos amigas de Deus.
Eu vejo muitas pessoas que andam na igreja e que no final das contas, algumas defraudam os irmãos, outras são ríspidas com as pessoas, outras não amam os seus parentes, os seus amigos. Eu vejo tantos defeitos nas pessoas que andam na igreja. É verdade, existem muitas pessoas que andam na igreja que têm defeitos terríveis, é bem verdade. Mas a igreja é exatamente o lugar para os pecadores. No reino de Deus está plantado o trigo, o joio e o trigo. Deus mesmo não quer que se arranque o joio agora, a cisânia agora. Porque Deus está dando a oportunidade para o joio se converter em trigo. E não é você, não sou eu, não seremos nós que iremos nos fazer juízes daquilo que o próprio Deus determinou e decretou que permanecesse deste modo. Deus decretou, Jesus, lá na parábola do joio e do trigo, decretou que o joio e o trigo devem crescer juntos no reino de Deus. Ou seja, o mal e o bom, o amigo de Deus e o inimigo de Deus. Está tudo lá dentro da igreja, todos estão lá na igreja, até o fim dos tempos, até quando chegar o momento da colheita. Deus está, ou seja, Deus é paciente. Mas é necessário fazer a caminhada com o povo de Deus, com o povo do Senhor. Para finalizar, eu quero voltar aqui no livro do Gênesis. Nós ouvimos Deus dizendo assim para Abraão: anda na minha presença e ser íntegro. Aí lá no capítulo mais à frente, nós estamos aqui no capítulo 17, lá no capítulo 18, olha que coisa linda o que Deus diz no capítulo 18, os versículos de 16 a 19. Diz assim: os homens, os três anjos enviados por Deus, e que representam inclusive a própria Santíssima Trindade, os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma. E Abraão, aqui já é Abraão, né, já mudou o nome, os ia acompanhando. O Senhor disse então, prestem bem atenção às palavras do Senhor: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. Deus se sente impelido a manifestar o que vai fazer, o que vai realizar. Ou seja, o seu plano a Abraão. Por quê? Porque Abraão é o seu escolhido, porque Abraão é seu amigo. Porque Abraão foi o escolhido para que possa guardar os caminhos do Senhor, andar na presença do Senhor e praticar a justiça e a retidão. A quem se faz amigo de Deus, a quem aceita o convite de Deus a se tornar seu amigo, o que Abraão tinha de especial em relação aos demais homens? Abraão era um ser humano comum como todos os outros. A grande diferença é que Abraão confia em Deus, aceita a proposta de Deus e caminha na presença do Senhor. Essa é a grande diferença de Abraão em relação aos outros da sua época. Ele aceita a proposta de Deus. Afora isso, Abraão não difere em nada dos demais homens. Afora o fato de buscar fazer a vontade de Deus, o que em si já é grande coisa, afora o fato de estar sempre com os ouvidos atentos a ouvir o Senhor, a ser amigo de Deus, Abraão não difere em nada dos demais homens. E é a este homem comum que Deus revela os seus planos, que Deus se sente, entre aspas, impelido a manifestar a sua vontade. Torne-se amigo de Deus e Deus se sentirá impelido a manifestar o seu plano a você. Deus não esconderá nada de você. Não que ele seja obrigado, mas que pelo próprio vínculo da amizade,
pelo próprio vínculo da amizade, agrada a Deus. Agrada a Deus. Manifestar a vontade que nasce do seu coração divino a você. Falar a sua vontade divina a você. Ir detalhando aos poucos o seu plano divino. Não que o amigo de Deus passe a conhecer os planos divinos para poder manipular Deus, manipular as pessoas, manipular esse plano, mas exatamente para se deleitar cada vez mais na realização, na concretização desse plano e para poder abraçar na sua vida o plano de Deus, para poder sonhar o sonho de Deus com Ele, com o próprio Senhor e realizar, concretizar o sonho de Deus na sua vida. Seja amigo do Senhor e você será reto. Seja amigo do Senhor, seja íntimo do Senhor e você será reto. E você agradará ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.